Vamos partir para o segundo painel, que é exatamente uma aula sobre essa pergunta do presidente Apramilho, como enxergar as ameaças. Nós temos o professor Samuel Giordano, da FEA, da USP, que esse é o painel que para mim vai ser mais emocionante de todos, porque aterriza todas essas condições que foram colocadas ontem e hoje numa realidade da ponta, do consumidor. Além de um grande pesquisador, ele é um dos líderes do Pensa, lá da FEA, o Samuel é um puta cozinheiro. Então ele consegue enxergar as duas pontas com muita clareza. Por favor, professor. O Eduardo Espias, que é professor de marketing da Exalc/USP, que também vai dar uma contribuição no mesmo sentido, e o Paulo Silveira, da Food Tech Hub. Por favor, pode subir. E eu deixo vocês com essa turma maravilhosa. Sumir. Tudo bom? Então, Só a sequência, qual que você quer que seja? Eu sou o coordenador da mesa. Você é o debatedor. A vida da corrida. Bom, então nós vamos dar sequência agora ao painel Alimentos do Futuro. Desculpa que eu me perdi um pouco aqui, são as preocupações de estar longe da função da gente e alguma coisa aconteceu lá, eu acabo de perder aqui a minha secretária maior, que toma conta da minha vida, acabou de perder o pai, eu estava aqui no Zap, aqui, tentando ver o que eu arrumo na vida, né? E daí aconteceu de eu estar aqui no painel. Mas apenas uma explicação para o desencontro inicial aqui, viu, Samuel? Tá bom. Então, nós vamos ter aqui a primeira parte, a fala do professor Samuel Giordano, da USP, e, em seguida, nós teremos as intervenções do Eduardo e também do Paulo Silveira. Eu queria só contextualizar o trabalho que tem sido feito. O Fernando disse aqui da satisfação dele de ter esse painel aqui presente, né? Porque ele é muito curioso com relação a essa questão da alimentação. E quando nós estávamos fazendo a programação, eu tinha acabado de chegar de Berlim, onde de vez em quando a gente passa por lá, tem uns amigos, para ver exatamente essa questão das prospecções. Antigamente a gente pagava o pessoal lá, um think tank, mas com a crise a gente parou de pagar. Mas a gente vai lá ainda e toma uns chopps, né? E nos chopps a gente fica sabendo de muita coisa. Não tem os documentos, mas tem as ideias, né? E essa transformação que está se fazendo no mundo da alimentação, ela precisa ser percebida mais organicamente por nós no Brasil, em benefício do desenvolvimento do Brasil, né? E
E isso tudo tem a ver com a saúde também, né? Alimentação, saúde, longevidade, isso tudo está muito conectado, né? Como que as pessoas vão viver mais, as novas descobertas da medicina com os telenomos, né? Que você passa a ter realmente o controle da velocidade do envelhecimento. Então é um complexo, né? Como a Helena falou, que mexe com a qualidade de vida das pessoas, com a possibilidade das pessoas serem felizes, né? De dormir bem, de comer bem e viver bem. Afinal de contas, a gente veio no mundo para isso. Mas, hein? Aí o exercício, claro, o exercício, que é fundamental e que às vezes a gente esquece dele, né? A gente não esquece de comer, mas esquece de fazer exercício. Mas esse complexo com as transformações do mundo, e isso tem a ver até com a alimentação, tem a ver hoje com os planos de saúde, né, que a medicina cada dia mais encarece, né, e as pessoas vivem mais. Enfim, é uma série de mudanças que nós... Isso que motivou, viu, professor Samuel, a gente estar aqui. Então, eu já passo a palavra para você e te agradeço muito a sua presença aqui. Muito obrigado, professor. Então, meu bom dia a todos. É um prazer, uma honra ter sido convidado para esse painel, para esse fórum tão importante, e que o Fernando colocou muito bem. Eu acho que, de uma certa forma, ele pontua uma série de preocupações já levadas em outros painéis. Então vamos direto ao ponto. Eu queria começar aqui fazendo uma reflexão e uma provocação para deixar também para a mesa para os meus companheiros, de Eduardo Spers, professor lá, titular da Exalc, meu amigo pessoal de mais de 25 anos, também o nosso colega Vieira do HubTech, e o professor Evaldo. Então é muito bom estar entre amigos aqui sempre. Bom, o primeiro ponto que eu queria levantar, desses dois que eu estou fazendo essa provocação, é a questão do alimento do futuro mesmo. Ou seja, no nosso dia a dia de pesquisas lá do Pensa, na Universidade de São Paulo, nós temos há mais de 20 anos desenvolvido a Universidade do Café Brasil, que é um projeto de pesquisa, ensino e extensão para cafeicultores de alta competitividade. Então, em nossas pesquisas, perguntando para os cafeicultores se eles conheciam a qualidade do seu produto, a nossa primeira pesquisa foi feita em 1990, foi o Sistema Agroindustrial do Café, e de lá para cá a gente tem desenvolvido uma série de outras pesquisas. A grande maioria esmagadora não tinha a menor ideia da qualidade do produto que produzia, ou se tinha ideia da qualidade do produto, não fazia ideia do que o mercado, na ponta, estava solicitando como consumo. Então, isso desanima bastante o pesquisador, mas, de outro lado, nos estimula a trabalhar em sentido contrário. Essa pergunta serve para produtores de qualquer coisa que você possa imaginar, soja, milho, morango, hortaliças, enfim. E percebemos, então, nas nossas pesquisas, o distanciamento entre os desejos e necessidades dos consumidores, majoritariamente urbanos, e a atitude dos produtores rurais. Essa dissociação entre esses dois grupos é interessante de se estudar, porque, ao mesmo tempo que os produtores rurais estão produzindo, eles também se encaixam nessa categoria de consumidores, sendo que uma grande maioria deles mora nos centros urbanos e tem os mesmos desejos que quaisquer outros cidadãos urbanos. Muito bem, mas eles não parecem muito preocupados com as consequências dos seus modos de produção no campo. Essa é uma primeira contradição. O reflexo no consumidor de ponta de cadeia, informado pelos meios modernos de tecnologia de informação, redes sociais, o que seja, e pela verdadeira revolução de informação que nós temos no presente, coloca uma preocupação, então, nos desejos do cidadão consumidor, que são alimento rastreado, saber de onde veio, saber sua origem,
alimentos são, sem contaminação, conforme as duas professoras colocaram muito bem aqui, ou seja, há uma preocupação real e presente de saber há contaminantes no alimento que eu estou consumindo ou não. Os resíduos químicos ou bacteriológicos, que seja, a produção em padrões de sustentabilidade quanto ao uso dos recursos, principalmente água, conservação do solo, padrões socioambientais de respeito à legislação trabalhista e bem-estar dos trabalhadores. Ou seja, o consumidor urbano está preocupado com essas questões. Aí a contradição que nós temos aqui é o seguinte: os produtores rurais hoje, muitos deles fazem uso de altíssima tecnologia de precisão, às vezes, sofisticada, coloca em pé de igualdade com qualquer país desenvolvido. As produtividades nossas de milho, soja, temos o nosso colega da Abimilho, estão aí mostrando um espetáculo de produção para ninguém botar defeito. Usam Big Data, automação de operações, redução de custos de produção. Isso tudo é muito benéfico para eles, produtores, para o país e para a sociedade, e, eventualmente, pode mantê-lo competitivo na sua atividade. Mas a contradição emerge quando a preocupação dos produtores termina na porteira da fazenda. Essa é a grande questão. Termina porque ele tem uma renda mais que razoável, leva uma vida muito dura de trabalho, mais confortável e afluente, porque navega, às vezes, em preços relativamente bons, não avança para a pergunta-chave desse ensaio: o que acontecerá com o alimento do futuro? Qual será a posição desses agentes de produção no sistema agroindustrial no futuro? Temos um risco altíssimo de perda de competitividade em função da posição dos consumidores. Quais medidas estão sendo tomadas para isso? Qual é a contraposição a essa situação? E aí vem um relatório que eu recebi esses dias da CB Insights, que é bastante disruptivo. Ele fala sobre o mercado de proteínas animais em geral. E é um mercado de 1,8 trilhão de dólares no mundo. Ou seja, não é pouca coisa. E a pergunta que esse relatório faz é assim: qual será o nosso futuro sem carne produzida nos moldes que conhecemos? Fantástico, adorei a apresentação da colega, carne carbono neutro, maravilhoso, fantástico. Mas a pergunta está lá no futuro. O consumidor vai querer consumir carne obtida de criações naturais? As grandes empresas como Hormel, que fatura 23 bilhões de dólares por ano, Tyson, 20 bilhões de dólares por ano, a nossa JBS, com 8 bilhões de dólares por ano, Pilgrims, 4 bilhões de dólares, Sanderson, 2,4 bilhões de dólares. Imagina a capacidade mobilizatória de pesquisa e desenvolvimento dessas empresas em direção a outras formas que não sejam dependentes do produtor tradicional. E qual é essa forma? O laboratório. Então são os dois caminhos que se contradizem aqui: a produção normal que nós conhecemos no sistema agroindustrial e a produção de laboratório. E aí vem o dado mais impactante dessa pesquisa, que é o seguinte: os dados que provavelmente o consumidor vai ler. O painel seguinte vai falar sobre água. Nós vamos desmistificar muita besteira que corre por aí a respeito de água. Mas um dado que corre por aí é o seguinte: para produzir 1 quilo de carne, produção tradicional, usa-se, eu não vou nem falar gasta-se, porque eu sou contra essa palavra, usa-se, teoricamente, 13 mil litros de água. No laboratório, 2.430 litros d'água. A emissão de gases de efeito estufa, produção tradicional, 32 quilos. No laboratório, 7 quilos. A área ocupada, 24 metros quadrados, provavelmente é feedlot, isso aqui é confinamento. No laboratório, 0,24 metro quadrado. Hoje em dia o metro quadrado está caro, então é um fator interessante na contabilidade aqui, do custo. E o custo final é R$ 8 por quilo de carne
produzida pelo método tradicional, isso segundo esse relatório, e R$ 96,00 o quilo da carne produzida em laboratório. Mas leve em consideração o uso de água, uso de metro quadrado de área, uma série de outros fatores, e aí vai se chegar a um balanceamento. Ou seja, a chamada Impossible Foods está fazendo essas carnes já com fibras obtidas em laboratório. Leva 6 semanas para criar essas fibras musculares e depois elas são 20 mil fibras musculares são misturadas com gordura, outros elementos e faz-se um hambúrguer. Isso aqui já captaram 164 milhões de dólares pelo Equity Fund, que se chama Beyond Meat, além da carne, e eles já estão se instalando na China como base de produção. Ou seja, não é uma loucura, não é uma coisa estratosférica, é o mundo real que nós vivemos. E o mundo real que nós vivemos é o seguinte: 1,8 trilhão de dólares. Esse é o tamanho do mercado. E aí eu não vou nem me alongar mais, vou encerrar por aqui. Tem a proteína, além dessa, dos moluscos, pescados, derivados, frutos do mar e outros também produzidos em laboratório, e aqueles oriundos dos insetos, que também tem um custo muito baixo de produção, um percentual alto de proteínas e pode se constituir também num competidor muito grande para os métodos tradicionais. Então, eu agradeço, encerro aqui a minha fala e passo para os meus colegas. Professor Eduardo. Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Não é comum, eu receber até um convite desses. Eu tenho dialogado mais com o pessoal de marketing, de administração, do que com o agro. Embora tenha formação em agronomia, é interessante essa questão da pesquisa, a gente acaba ficando, como foi falado, em alguns feudos. Então, assim, parabéns por ter trazido essa oportunidade de falar um pouco sobre comportamento do consumidor, de marketing. Prazer, Samuel, grande amigo, excelente colocação. Vou tentar também pegar alguns pontos que você coloca. Professor Edvaldo, obrigado aí também por estar participando aí da mesa. E o Paulo, que a gente está se encontrando aqui, não lá em Piracicaba, mais fácil fora, mas tem sido aí, depois o Paulo vai falar. Eu acho que eu vou deixar para ele um pouco mais da questão da inovação, que é exatamente o que ele tem trabalhado na área de alimentos. Se a gente é bom na parte de produção, por que a gente não é bom em marketing, do agronegócio ou em marketing de alimentos? Essa é uma pergunta complexa. E até aqui uma das questões que foi colocada é assim: vamos continuar produzindo o que queremos vender ou aquilo que os consumidores pretendem comprar? Marketing, eu falo nas aulas, é fazer o mercado acontecer. Então, não é como a gente conhece, como o consumidor conhece o agronegócio. Como nós queremos que o consumidor conheça o agronegócio, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas daqui 5, 10 anos. E, para isso, você tem que ter estrutura. Para você fazer comunicação, você precisa de pessoas, você precisa de recursos, dinheiro, e você precisa de enforcement, você precisa de estratégia. Então, se você digitar no Google Brazilian Beef e American Beef, no Google Trends, a diferença é enorme. Desafio vocês a colocar no Google Trends qualquer outra palavra, Ou seja, a gente não tem isso dentro, não sei se é o DNA, a gente não se preocupa, a gente não criou estruturas para fazer marketing. Então, esse é um grande desafio. Acho que e aí fica, talvez não é uma resposta simples, A gente teve em alguns momentos, I Feel Orange na laranja, a cana-de-açúcar, o etanol, em algum momento, mas eles foram priorizados, nas suas estratégias.
aquela Agroepop, tem aquela questão que foi da BMRA, né, que fez a campanha, né, do agro também, né, divulgando, mas são, né, ações pontuais. Bom, eu vou falar um pouco do comportamento do consumidor bem rápido, e eu começo com um paper que é de 1955, do Miller, ele fala The Magic Number 7. Então, a gente já começa com uma racionalidade. Não é que a gente é irracional, a gente tem racionalidade limitada, né? A gente não consegue levar tudo em consideração. Então, por isso que a questão do agrotóxico é complexa, né? Da agricultura é complexa. Então, a gente precisa falar com o consumidor, não da maneira que a gente... Né? Quando vocês falaram do agrotóxico, eu sou agrônomo, né? Eu tive uma empatia. Mas será que o consumidor final, né, ele teria... Né? Será que a gente não tem que comunicar diferente? Então, eu fiz 7 pontos também, né? Vou ser bem rápido aí, vou correr, mas gostaria, poderiam ser 30, poderiam ser 40, né? Para falar de um assunto tão complexo assim. Então, a primeira coisa que eu quero falar é de mercado. O consumidor, né? Então, Samuel falou, o consumidor. Que consumidor? Né? Você tem alta renda, baixa renda, pessoas com um grau de instrução diferente. Fizemos uma pesquisa com o café, na época com a Illy. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é importante. É bom, o café me deixa satisfeito. Né? Sustentabilidade é bom. Então, assim, a gente tem perspectivas, né? E mesmo sustentabilidade é complexo. Né? Se eu perguntar aqui para cada um vai entender de uma maneira. Né? Então, a gente tem que entender isso. Eu tenho colegas pesquisadores da Dinamarca que me perguntam, no mercado brasileiro, o consumidor, eu falei, opa, na Dinamarca tudo bem, né? Mas aqui, no Brasil, é complexo. Por outro lado, abre espaço para pesquisa. Né? Eu sou pesquisador, então eu tenho, né, tem diferentes pontos de vista, a gente consegue ter uma variedade boa, né, para trabalhar. Então, a gente fala da natureza humana. Né? Então, assim, mesmo que você passe as mesmas informações... Se eu tivesse sentado aí e eu fosse contra o agrotóxico, tudo que vocês falaram eu vou entender e vou organizar de uma maneira diferente. Tá? Então, o processo cognitivo, a gente tem que entender que o processo de comunicação não é simples. Ele tem que ser segmentado, ele tem que ser pensado. Né? Se você vai trabalhar com o consumidor, você tem que falar, o que você vai começar primeiro? E aí fazer uma linguagem, uma comunicação direcionada para esse público primeiro, depois para outro, depois para outro. É um trabalho de longo prazo, mas tem que começar. Né? A gente ainda não começou. Tá? Então, é isso que eu queria colocar. Né? Então, você tem distorções. Eu assim, não vou entrar em detalhes ali, eu vou só passar de uma maneira geral. Né? Então, o que a gente tem trabalhado? Tenho trabalhado com algumas métricas, né, que são escalas psicométricas, usando o eye tracking também, né, para ver onde a pessoa olha, né, também para ver essa questão do comportamento. Então, assim, qual é a reação? Né, agora a Anvisa está mudando, né, a questão da rotulagem. Então, por exemplo, pessoas que creem na saúde percebem de maneira diferente os atributos, né, ou os claims positivos e negativos. E olham de maneira diferente, percebem muito melhor as diferenças. Né? Ou seja, então eu tenho que entender que eu preciso de um processo de educação, né? Eu preciso me comunicar, eu preciso trabalhar com o consumidor. Né? Então, pesquisas também, né, da mesma forma, com autoestima, né, pessoas que têm autoestima, né, que também conseguem tomar decisões melhores. Né? Então, vocês podem parecer assim, pontos muito específicos, mas a pesquisa é assim, né? Ela é estricto, e é assim que você vai progredindo, vai entendendo e como melhorar a comunicação com o consumidor, né? Fazer embalagens mais eficientes, né? Não só comunicando os atributos do produto, mas características que vão lá para o consumidor final. Né? O Samuel falou, pegando um gancho, da visão do produtor e de café e do consumidor. A gente publicou recentemente um livro de café e tem uma pesquisa ali que a gente faz essa... Pergunta o que é certificação, por que certificação é importante tal, para o consumidor e para o produtor, né, de café. São mundos totalmente, né, diferentes. Então, a perspectiva, né, até o produtor de café, se for falar de certificação, ele não vai ter condição. Né? Então, ele tem que entender. Então, vejam, quando a gente fala do consumidor, se ele, né, o que ele quer, a gente tem que prepará-lo. Né? Ele tem que ter as condições, tem que ter o conhecimento. Aí sim eu posso dizer assim, você está certo, decida por você, agora você tem escolha.
Mas será que ele tem essas informações, né? Será que ele é apto a decidir? Então, a gente tem feito, né, essas pesquisas. Depois, se tiverem mais depois interesse, eu posso destrinchar mais, né? E esse aqui agora é assim, o futuro, né? Hoje, as empresas de alimentos, esse é um eye tracking aqui, visual, você não precisa testar a campo. Você testa virtualmente o produto, né? O consumidor vai lá, pega o produto, né, só com óculos, então você ganha tempo, né? Hoje as empresas, do ponto de vista, né, da cadeia, que eu estou falando, de alimentos para frente, né, a jusante estão muito melhores do que a montante. Então, assim, a gente tem que, né, a gente está falando de agricultura, a gente tem que melhorar essa dissonância, esse gap que existe, né? Eu também trabalho com o comportamento do produtor rural, né? A gente tem algumas pesquisas nessa linha e é muito pouco, né? Então a gente está falando de complexidade. E aí eu diria assim, eu ficaria aqui 4 horas falando desse tema e geralmente é assim, é orgânico, não é orgânico, não tem meio orgânico, né? Então eu acho que há um espaço aí, à medida que você ensina o consumidor. Vejam, se você falar de atividades de diferenciação, você pega aqui pega o CEAGESP, né, lá em São Paulo, a quantidade de produtos, né, de variedades que chegam é muito maior do que é visível para o consumidor lá no final, né? Então, a gente perde muito, né, dos atributos de qualidade para a percepção do consumidor, né? Então, a gente fala, isso é importante. Teve manejo de pragas, né? Imagine você explicar para o consumidor manejo de pragas, né? Nós estamos aqui discutindo isso, tem valor, mas o consumidor não paga, ele nem sabe, né? Como é que é? Então a gente tem que começar, né, já a trabalhar isso, né? Então são coisas que são complexas, né? O Samuel falou, por exemplo, transgênico, você vai falar, o que é um transgênico? Vou explicar para o consumidor o que é um transgênico, né? Ou vou falar, micro-organismo é mais objetivo, é uma métrica. Veja, e a gente tem que trabalhar com atributos. Se eu falo sustentabilidade, quais são os atributos de sustentabilidade? Rastreabilidade, bem-estar animal, né? Então, é isso que o consumidor entende. Então, eu tenho que pegar algo que é complexo e simplificar. Veja o sucesso do leite sem lactose, né? Um atributo não começou a comprar, né? Ali, ó, ele tem qualidade. Você perguntar por quê? Não sei, né? Então, também o consumidor recebe informação de mídia em geral, não é uma informação organizada. E o inseto, a gente fez alguns trabalhos, viu, Samuel, com aceitação. Eu aceito 2 coisas, eu prefiro esse e não compro nenhum, né? Então, assim, o inseto está na questão da cabeça, né, do simbólico, né, o que é um alimento, né? E não tem importância. Algumas culturas, que nem a chinesa, né, tem uma relação, mas a gente precisa entender, né? Então, isso já está muito avançado. A Europa já tem trabalhado com essas questões mais simbólicas, embalagens, criar nomes de insetos mais conhecidos, para você trabalhar até para gerar proteína lá para frente, né, como uma das possibilidades, né? Mas a gente está atrasado ainda, né? A gente não tem ainda uma legislação sobre isso. Então, isso aqui a gente chama de laddering, né? Cadeias meio-fim. Então, o que muda o comportamento das pessoas são os valores. Então, você tem que perguntar, inseto para você, o que vem na cabeça? É isso. Por que isso é importante? É isso. Então, o que está lá é que faz ele mudar. Você precisa saber o que está atrás do que ele é contra ou a favor de transgênico, ele é contra, né, a favor de insetos. É assim que a gente, né, trabalha com o consumidor. Distância, né, tá longe, né? Quer dizer, onde vem a batata frita? Né? Tá lá, abriu um envelope, né, a embalagem, né? Então houve o processo de urbanização. Tá falando da Holanda, né? Então o departamento da Holanda trabalha muito com isso, né, de trazer a sustentabilidade daqui 100 anos vai... Não, isso é hoje, né? Olha, aconteceu na região ali um problema... Não, isso me afeta também, né? Você veja a questão do bem-estar animal, você veja que o consumo hoje e o comportamento em relação os veganos é bem diferente do orgânico, né? Porque o orgânico é um processo.
Mas o vegano, ele tem um sentimento emocional muito forte, que é o animal, né? Então, assim, toda a relação, ele não quer saber, né? Ó, é um animal. Então, assim, ele trouxe o animal para ele, né? O animal é igual a mim. Né? Então, poxa, como é que você pode tratá-lo mal? E, enfim, então isso... Né? Então, tudo que você conseguir trazer para próximo do consumidor, a tendência é ele valorizar mais. Né? Então, dificuldade nossa do agronegócio, nós temos que trazer o agronegócio, essas discussões para o tomada de decisão do consumidor. Né? Está muito distante. Né? E, olha, se eu pego o livro-texto, tem um casal gêmeos, livro-texto, agricultura, uso indiscriminado de agrotóxico. Está lá no livro-texto. Né? A visão já passada, né, na escola é essa. Né? Então, assim, opa, temos que reagir, né? Temos que nos organizar para comunicar melhor. Tá? Então, assim, o desejo de pagar, isso foi interessante, foi uma pesquisa, a gente, né, pegamos atributos de... Foi um doutorando, e aí é interessante, você vê, na carne, ele paga mais a rastreabilidade até o frigorífico do que na propriedade. Nós fizemos uma pesquisa, quando você, um americano e brasileiro, fecha o olho, o que você imagina carne? O brasileiro, um boi, ele vê um boi. O americano, ele vê a fazenda, vê produção, vê... Né? Então, assim, a percepção do que é agricultura é diferente, nós estamos, né, muito longe quando a gente fala de percepção. Então, a gente tem que trazer, né, então, mais perto. Ocasião. Aí tem vários modelos, eu só queria comentar que a inovação não é só no produto, é no processo de cozinhar, né? E assim, ao todo, o que nós estamos falando é coisas que vêm lá da agricultura, né? Que a gente poderia explorar muito mais, né? A gente fala rastreabilidade, origem, origem X, origem Y, né? Hoje você trabalhar até com, a gente chama de brand ingredients, né? Você trabalhar com ingredientes, né? Hoje eu tive há 2 semanas num evento sobre fake news em alimentos, e assim, uma das propostas é você fazer aplicativos para ver a qualidade dos alimentos em termos de processamento, né? Então tá facilitando. Então você não vê o alimento, você vê o que está por trás dele, né? Do que ele é feito. E isso dá uma decisão melhor para o consumidor. Né? Então, a gente tem que olhar o processo inteiro de compra. Eu não vou me alongar aqui, mas tem tanta coisa que você pode, né, diferenciar e inovar em um alimento. Né? Então, a gente fez um estudo com carne. Veja, quando a pessoa... É interessante. Carne para churrasco é um produto. Carne para o dia a dia é outro produto. Né? Fisicamente está ali, mas é outro produto. As percepções das pessoas é outro. Né? Então, a gente está pegando... Então, a gente fala, onde que está o posicionamento, a imagem do produto? Não está no produto, está na cabeça. Qual é a diferença do presunto da marca A da marca B? Isso é marketing. Né? Você criar a diferenciação na cabeça do consumidor. Então, você criou lojas especializadas, né? Você criou uma ocasião diferente. Isso é inovação. Né? Você abre possibilidades do uso do produto. Então, quando a gente fala da carne, né, não é que vai acabar, você vai ter nicho, né, você vai ter segmentos, e é isso que a gente precisa fortalecer e trabalhar, não o consumidor, os segmentos. Isso é marketing. E a fonte, né, eu acho que a gente teve um trabalho lá no Pensa sobre, que é interessante, né, o varejo foi lá e pegou, né, a diferenciação. Né? Não foi a agricultura que foi lá para o varejo. Né? O varejo foi lá e a garantia de origem, ele vai... Então, isso é interessante. Alguns players criaram diferenciais que a agricultura sozinha. E aí, essa é uma outra questão. Quando você fala lá, o produtor não está preocupado. Talvez ele não seja o agente capaz de se coordenar na cadeia. Né? Talvez seja a indústria de café que tenha mais poder. Ou, que eu acho que é uma coisa, as associações. Né, se entrar nesse site aqui do Amo Abacate, né, fantástico, receita, não é o abacate, não é o abacate, abacate é um negócio fantástico. Se vocês entrarem nesse site, né, você fica a hora, lá, receita de abacate, quer dizer, produtores se unem, se conversam com quem? Com o consumidor final. Né? Então, assim, associações fortes, né, talvez seja, né, um player importante para fazer marketing. E aí, só o digital, eu já termino aqui. Fez tem a ver com restaurante, né? Mas assim é interessante que hoje vocês têm os influenciadores digitais, né? Então hoje
principalmente os mais novos, estão conectados. Então, é importante a gente olhar, né, e trabalhar esse digital de uma maneira mais organizada, né? Então, você vê, quando você tem um rating ali mais alto, ele não percebe a diferença. Mas, quando o rating é mais baixo, um comentário emocional, né, ou um comentário mais racional tem diferença, né? Então, assim, essa questão, a gente chama da cocriação, né? É o consumidor participando do processo. Então, a gente tem quem são os digital influencers da agricultura para o consumidor final. Quem nós temos? Né? Como que a gente está trabalhando isso? Então, é isso que eu, né, termino aqui com esses 7 pontos. Obrigado. Ao Paulo agora, por favor. Eu vou ficar de pé, apesar de não ter considerado muito minha idade. Fui dar uma corrida ontem um pouco mais forte, não deu certo. Como é que é? Aí. Bom, primeiro agradecer ao Fernando, a organização, essa grande oportunidade, e já faço uma provocação para o meu querido Alisson Paulinelli. IICAA, Agricultura e Alimentos, já porque a cadeia está se estendendo para toda a cadeia de alimentos, doutor. Então, o Food Tech Hub é o primeiro ecossistema de inovação em alimentos da América Latina, organizado. A assinatura é Alimentos para a Vida, porque é assim que a gente vê o alimentos hoje, né? Então, rapidamente, esse ecossistema que junta os empreendedores, venture capital, capital de risco, né? Hoje nós temos um fundo de 50 milhões de dólares já fechado para investimento em inovação em food tech, e também nós temos um programa de aceleração, universidades, indústrias e o governo como um indutor desse ecossistema, né? Nós temos 4 pilares estratégicos, todo mundo falou aqui de comunicação, fake news, a gente acredita nisso. Tendo o consumidor no centro, a gente vê de tudo. Outro dia eu fui dar uma palestra na Sociedade Brasileira de Nutrição e Alimentação. Eu fiz uma fábrica de emulsificante, eu fui presidente de uma empresa de food de ingredientes. Você perguntou para mim se emulsificante matava. Aí eu só pude perguntar para ela: você come azeite? Como? Então, você está vivinha, não mata. Mas é o fake news chegando forte, né? Então, startups, educação e inovação com o consumidor no centro, né? Nós, nesse tempo que nós formamos, nós temos 1 ano de formação desse ecossistema, nós conseguimos juntar algumas das principais universidades do Brasil em alimentos, né? Exalc, Unesp, o Ital como instituto, Zootecnia Alimentos de Pirassununga, FEA Unicamp, onde eu me formei, Embrapa Brasil. E nós também olhamos para fora para ter acesso à tecnologia, né, nos clusters principais de food tech do mundo, né? O Food Valley, muita gente falou de Holanda, em Wageningen foi o primeiro parceiro. O The Kitchen Hub, onde tem todas essas tecnologias disruptivas que a gente vê, carne de laboratório, proteína doce na MyProtein, suco de laranja sem açúcar, com um processo de micro-organismos, está tudo em Israel, né? E aí a gente fica chocado, como brasileiro, que Israel se posicionou com Food Tech Nation do mundo, né? E a gente tem que engolir essa, e é isso. E temos Vitagorá, European Institute of Technology, então grandes clusters. Vem o Food Tech Hub como uma plataforma de escalar. Né? Israel é um país pequenininho, tem tecnologia, mas não tem escala que o Brasil teria, né? Então, esse é o modelo. E aqui é a nossa visão do que é o food system, né? A agricultura, que, né, desde da parte das entradas, né, a produção do alimento, o processo, a distribuição, a comercialização e o consumo,
E na Alemanha, agora na Anuga, eu vi que vai do consumo para o teu guts. Então, desceu mais uma ladeira. E como que a tecnologia vai mudar essa cadeia, né? Na verdade, a discussão, a tecnologia permeia todos esses pontos da cadeia. Vamos pegar o varejo, plataformas de vendas. A startup vai lá, põe o produto, não deu certo, tira, né? O regulatório é importante em toda essa cadeia, porque a carne de laboratório, Samuel, não vai ser chamado carne, vai ser chamado de alguma outra coisa, mas não é carne, né? Então, tem todo esse regulatório. Então, esse aqui é um chart do World Economic Forum. Quando a gente olha alimentos, né, de uma maneira mais global, a gente está falando nutrição e saúde, tecnologia, inclusão agrícola, eficiência na cadeia de valor, mudanças demográficas, né, e sustentabilidade, né. Cada item desse, dos 6, tem 7 itens. Então, nós vamos ter 40, 50 pontos para se olhar no futuro de alimentos, né. Então, o desafio nosso que a gente vê é como que a tecnologia e a inovação pode fazer ser sustentável, inclusivo, nutritivo e eficiente. E eu corri rápido, porque eu recebi essa... Nós temos um parceiro, que é a Inova Markets Insights, em Arnhem, na Holanda, e me mandou o Food Trends 2020. Né? E são pesquisas com consumidores no mundo inteiro, e é um pouco da realidade que a gente fala macro para a gôndola, né? O que está acontecendo na gôndola. Primeira, 56% das pessoas entrevistadas de Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, França, Brasil, Índia, Alemanha, México e China querem saber a origem do produto, que é da onde que vem esse ingrediente, a autenticidade do ingrediente, e todo esse que o Eduardo muito bem falou na pesquisa dele está acontecendo. Segundo, é que a proteína vegetal, que antes era uma tendência, virou, na visão deles, e na minha também, uma revolução. Então, quando você pergunta para uma pessoa, o que você acha que é uma alternativa de proteína para você? Ficou, em primeiro lugar, a proteína vegetal, e não o vegetariano ou nem o vegano. Então, é uma mudança radical, né? E aqui você tem um iogurte sem nenhum ingrediente, tudo clean, né? Não tem, na minha época de danisco, a gente vai 0,2% vai matar, né? Tinha uma discussão, mas hoje não, hoje é clean. Aqui, sustentabilidade, né? O consumidor está falando o seguinte, em 2018, 65% dos consumidores achavam que sustentabilidade era importante, e em um ano foi para 87%. Então, é um crescimento enorme. Agora, quando você fala assim, ó, você está querendo pagar um pouquinho mais para uma embalagem reciclável e também um produto que evita o food waste, o desperdício, nem sempre, né? Mas é uma tendência. E aqui, que eu acho mais legal, é que as empresas estão anunciando que são sustentáveis nas embalagens. Então, é um café com energias renováveis, é o plástico reciclável e o chazinho lá que combate o desperdício, né? Isso aqui, o Eduardo, eu fui na Anuga, né? Todo final de tarde eu ia lá e pegava esse produto, mas não sabia por que eu voltava lá todo dia. Aí isso aqui é o seguinte, é o se sentir bem na cabeça. É um chazinho de uma empresa francesa, que para cada um que você compra, ele dá €1 para o negócio da abelha, que é um problema na Europa, e você se sente bem mentalmente. É inacreditável, né? Então, aqui a textura é importante, né? Vou correr. Os macronutrientes importantes na visão do consumidor, né? E aqui é uma mudança de paradigma, um sorvete que você talvez tentasse tirar o açúcar, hoje se muda o posicionamento do sorvete para uma outra coisa. Bebida sem álcool, o noodles, que era relatado como uma coisa ruim, virou bom porque tem vitaminas. Coca-Cola híbrida, né? Então, quando fala de carne, viu, Samuel, eu acredito no híbrido. E o Impossible Meat, ele não faz de laboratório, ele faz de vegano, né, de plant-based protein, né? E aí é questão do posicionamento. Quando você olha o rótulo do Impossible Meat,
tem 26 ingredientes. Né? Então, é isso. Então, precisa entender, a minha visão como engenheiro é o híbrido. Vai ter... E aqui é o reposicionamento de Coca-Cola, não preciso nem falar, né, com café, sucos, né? E na Nuga, o trend lá é suco com vegetais, suco carbonizado, café carbonizado, café com creme gelado carbonizado. Então, é uma loucura. Né? Aqui, esse aqui é probiótico crescendo, né? Cannabis, fora do Brasil, já tem chocolatinho, barrinha de chocolate, cannabis. E aqui comer para ficar bonito, né? Essa coisa, eat pretty é comer para ficar bonito. E aí a tua área, Eduardo, brands, o que amarra hoje o consumidor, ele vai lá e faz o seu chocolate. Você tem uma maquininha, você faz o teu chocolate do jeito que você quiser, edição limitada, e aí vai. Então, isso aqui, eu só trouxe, eu peço desculpa, é um pouco longo, mas é importante dizer que tudo isso que a gente ouve dizer que está acontecendo, de fato está acontecendo. E a boa notícia para o Brasil é que nossas universidades, nossos institutos de pesquisa, têm condições de colocar valor na cadeia de alimentos. Vai pegar a Universidade de Santa Maria, está tirando flavonoide com microwave, né? Que você só faz no Canadá. Lá o Pedro, lá na Exalc, está fazendo amido modificado com plasma. Então, nós temos tecnologia. Precisamos organizar o setor, a inovação. Então, é a minha mensagem aqui, agradeço. Imensamente grato, foi um show de bola, realmente, muito obrigado a vocês. Mas eu queria passar uma mensagem que me foi cochichada pelo Rodrigo Maule, que tem a ver com o painel anterior, mas tem tudo a ver com isso também. Ele diz o seguinte: a gente poderia priorizar o agrotóxico, a questão do agrotóxico, na estratégia de síntese do conhecimento, que é onde você fundamenta a visão da ciência. E aí isso me sugere pensar o seguinte: vocês nos deram algumas tarefas hipercomplexas. A primeira que eu vejo é o seguinte: vocês não disseram para eles, mostraram academicamente o que a ciência está fazendo em controle biológico, mas vocês precisam dar para eles o estado da arte que isso representa no mercado. A gente não sabe. Então, essa conversa tem que ser num grupo que possa orientar as empresas. Olha, daqui a 3 anos vai ter um elemento tal, daqui a 5 tal, para que eles possam organizar a visão estratégica deles. A outra coisa é o seguinte: o conhecimento do consumidor, e daí deriva as visões de marketing que a gente está colocando, ele é muito precário. Por exemplo, onde você levantou o caso da... Hoje, talvez, a desinformação seja o maior agente de mercado. O caso da lactose, né? Sem lactose. Significa o seguinte: a lactose é um bicho muito ruim. Melhor comprar isso aqui, porque o glúten, o pessoal da Austrália fez um estudo, sem glúten, virou uma coqueluche. No Brasil, nós temos 8% de celíacos, que são os interessados. O resto não tem nada a ver com isso. Aí vem a nutricionista e diz: sem glúten, você emagrecer. Ora, tira carboidrato, você emagrece do mesmo jeito. Então, a desinformação é orientadora de mercado. A gente, na Inglaterra, 19% hoje são vegetarianos por causa da vaca louca. Legal, está vindo o hambúrguer vegano, etc. Isso é comida ultraprocessada, vai ser atacada, vai ser... Tudo isso é muito complexo. A gente precisa de uma visão integrada de como colocar essas coisas em formas de pensamento que conduzam as várias abordagens. E esse início aqui já é uma grande coisa. Muito obrigado mesmo. Tem tempo para perguntas? Não. Não. Está estourado. Está estourado. Alguém quer fazer alguma? Uma única.
por favor. É rapidinho, só porque a gente está meio com tempo, mas... É bem rápido, obrigado. Eu sou Vanderlei Dias Guerra, trabalho em Mato Grosso, trabalhei no Ministério da Agricultura há 30 anos e hoje sou consultor da ProSoja. Eu estou vendo aqui uma série de ideias, algumas eu vejo a necessidade de assentar, né? Eu ouvi falar aí da agricultura, em alguns casos que o produtor não sabe ou não tem consciência, ou não teria responsabilidade daquilo que acontece da porteira para fora. Eu vi ideias do controle biológico, algo fundamental, mas eu penso, professor Evaldo, a necessidade de a gente tornar essas ideias práticas. E talvez aqui, a oportunidade mais do que... Muito bom a gente ver algumas aulas aí sobre coisas que a gente viu lá na universidade, é a gente assentar esse conhecimento em prol do futuro, né? A palestra aqui do professor Paulo, algo assim, estonteante, né, do que ali vem. Então a gente teria que fazer uma correlação com isto. Se esse modismo, eu digo mais modismo que acontece na Europa, em função da comunicação interessada que é dada pelos países, interesses comerciais, tentando mostrar que a nossa produção não é sustentável, ou que a deles, eles os novos ricos, mas também não estão dispostos a pagar por isso, que a certificação é algo mais caro do que o próprio alimento. Então, pensar um pouco mais, aprofundar e, sobretudo, professor Evaldo, saber, e aí eu vejo, né, a importância que a ciência, que a Embrapa, que as universidades top teriam, é conhecer o que de fato acontece no campo. Por exemplo, a ProSoja, nós temos um programa de sustentabilidade lá que chama Soja Plus, que trata desses aspectos de sustentabilidade ambiental, social, mas sobretudo a econômica. Os nossos produtores estariam em risco a nossa produção, 30 e tantos % do nosso PIB, em face a este modismo, né? Qual é o próximo caminho que nós temos que dar para tornar realidade, né, que o produtor, hoje, por exemplo, há está assim, talvez a maior revolução da agricultura é a produção on-farm de micro-organismos para controle de pragas. E pouco se sabe na própria academia, e há uma divergência, inclusive, dentro da própria Embrapa, algumas instituições, pesquisadores são favoráveis, outros são contra, e o produtor está lá fazendo. E isto, mais do que a própria sustentabilidade ambiental, é a questão de sobrevivência para ele. Então, este aspecto fundamental, que de fato vai nos trazer uma diferença, e é preciso, professor, comunicar melhor isso tudo, é o que a gente de fato precisa discutir, senão nós não vamos avançar. Nós estamos discutindo coisas que a gente vem falando há 30 anos, sem nos aprofundarmos na solução do problema. Eu queria só agregar, desculpa, doutor Evaldo, além dessa iniciativa, eu sou consultor da Coplacana, nós fizemos o Hub, o Avance, que o Eduardo conhece bem, lá no Garage, e eu posso dizer que a preocupação do Vanderlei nós estamos fazendo no campo, com 12 mil cooperados ativos. Nós temos um programa chamado Copla 100, Copla Soja, e nós estamos levando agricultura de precisão, inclusão agrícola e treinamento, porque o problema de tecnologia e inclusão é treinamento. Nós estamos fazendo, junto com o MAPA, uma plataforma de treinamento, porque o produtor fala assim, ó, eu posso comprar essa tecnologia, só que não tem quem opera. Então, assim, fato real, Vanderlei, boa colocação, está lá nas cooperativas, está lá perto do produtor. E um dos problemas que eu vejo hoje em startups de agtech é que fizeram muitas ideias sem consultar o produtor. Chega lá, o cara fala, não quero isso não é isso que eu preciso saber a hora que chove, né? Então, é um pouco fora da realidade, por isso que isso é importante. Agora, terminando então, mas esse assunto é muito importante, né? A questão das startups, a vantagem, né, Paulo, é que elas mudam rápido, né? Elas podem mudar rápido, muito mais do que uma encomenda empresarial, né? Mas a gente gostaria, nós temos que terminar agora, mas é muito importante dizer, nesse final, que a gente tem feito muito. Incrivelmente, a gente tem exemplos e exemplos muito bons, né? E a gente tem avançado. Agora, como o Paulo falou,
As universidades têm muitas soluções, têm muitos trabalhos sendo feitos, mas falta realmente aquilo que falta no Brasil, que é a organização, né? A gente é mal organizado, a gente não tem um plano realmente para atingir objetivos, metas, entregas. Esse é o grande problema. E a gente fica, cada um na sua caixinha, e só a necessidade é que vai nos tirar. Projeto Bioma Gil Verde, professor. Hein? Projeto Bioma Gil Verde. Exatamente. A partir do momento que você tem um projeto com biomas tropicais, você pode alcançar isso. Agora, contra nós, a gente tem essa dificuldade, o entendimento do marketing, né? Você vê agora, nós estamos aí, eu represento o CONFAP, que é o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa no Brasil. A gente está numa luta com esse negócio do CNPq, fundir com a CAPES, o prejuízo que a ciência tem tomado em termos de financiamento, de um marketing negativo, né? Acusada disso, daquilo. E a gente tem uma dificuldade enorme de convencer os parlamentares, porque nós estamos numa democracia, né? Do que é ciência, né? Do que nós fazemos. Os parlamentares, não, como todo o povo brasileiro, não sabem o que a gente faz. E como é que a gente conta para eles, né? Então, é um assunto muito pertinente e muito difícil. E considerando ainda mais que o brasileiro tem um déficit de leitura, né? Ele é oral. Então, a sua palestra aqui, por exemplo, vai repercutir, como do Paulo, do Samuel, muito, porque nós te ouvimos, né? E isso no mundo inteiro é assim, né? Mas aqui no Brasil é muito maior, porque ninguém vai procurar os seus livros para poder... vai ficar aquela... E a gente aprende muito na oralidade, né? Depende de como a gente transmite isso, né? Essa questão dos veganos, por exemplo, eu estou em casa com esse problema, não é um problema, né? Essa realidade, né? Essa realidade não é um problema na hora de cozinhar, viu? A empregada já foi embora, não quer mais mexer com os meninos mais, tal. Mas não é na verdade, é impressionante como a gente não para entender o fenômeno, né? Você falou um negócio aqui, Eduardo, que exatamente eu vejo esse cara, o vegano, de repente ele trouxe o animal para ser igual a ele. Olha que negócio mais louco. Nunca tinha pensado isso. Então, a origem está, o animal sou eu, é igual, né? Então, eu não posso comê-lo. A gente já ouvi isso de outras fontes, mas na maneira como você explicou, ficou muito claro, né, que não é uma coisa simples, banal, que vai acabar depois da manhã. É uma atitude, realmente, né, de um protagonismo muito grande dos nossos jovens, que hoje ele não está pensando em comprar um carro, ele está pensando em proteger o animal. É uma mudança do mindset completa, né? E a gente, às vezes, fica perdido, achando que é frescura, que é coisa disso, que é coisa daquilo, e não é. É uma realidade, né? Então, foi muito instrutivo nós estarmos aqui. Obrigado, Fernando. Viu? Obrigado a vocês.